rever dois elementos extremamente importantes do modelo pedagógico da escola do MTI. Eu estou falando dos princípios educativos e dos eixos formativos. Então vamos lá? Vamos começar falando dos eixos formativos. Eles orientam a prática pedagógica, orientam as decisões curriculares e as didáticas dos professores para uma formação acadêmica de excelência, formação para a vida e formação das competências para o século XXI. Quando os professores orientam na sua prática assim, o pleno domínio do conhecimento é assegurado, bem como as referências do estudante quanto aos valores são ampliadas, e eles também são formados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo nas suas várias dimensões. Vamos falar da excelência acadêmica. Ela se faz por meio de práticas eficazes de ensino e de processos verificáveis de aprendizagem, e se organizam no currículo pela Base Nacional Comum Curricular, pelos documentos institucionais e por uma parte da formação diversificada, integrada e vital para assegurar seu enriquecimento, aprofundamento e diversificação. A formação para a vida trata da aquisição, do fortalecimento e da consolidação de valores e da capacidade de fazer escolhas sensatas para uma vida equilibrada na construção de uma sociedade próspera, fraterna e justa. O terceiro eixo prepara os estudantes para enfrentar os desafios da contemporaneidade, onde o domínio do conhecimento acadêmico não basta, porque é preciso aprender o que fazer com o conhecimento e com as informações que adquirimos. Os princípios educativos orientam as nossas práticas e posturas, e não apenas os discursos. Eles orientam as práticas e posturas de toda a comunidade escolar para o desenvolvimento pleno do estudante. Então vamos falar do protagonismo, dos 4 pilares da educação interdimensional e da pedagogia da presença. Vamos começar com o protagonismo. Protagonismo é a criação de espaço e condições capazes de possibilitar aos estudantes a se envolver em atividades relacionadas à solução de problemas reais, sendo fonte de iniciativa, liberdade e de compromisso, para assim atuarem como protagonistas autênticos. A educação interdimensional trata da incorporação na prática pedagógica das dimensões que transcendem a racionalidade, como a dimensão da relação do homem e o sentido da vida com o mistério, dimensão do pensamento, do conceito ordenador, da realidade pela razão, dimensão do sentimento, da relação do consigo mesmo e com os outros, dimensão das pulsões, do desejo e da corporeidade. Já os 4 pilares da educação são a essência de formação do ser humano em qualquer cultura e sociedade e tem como conteúdo as 4 aprendizagens para que qualquer ser humano desenvolva as suas potencialidades: o aprender a ser, o aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Aprender a ser diz respeito à relação de cada ser humano consigo mesmo e refere-se à competência pessoal, no sentido de preparar-se para agir com autonomia, solidariedade e responsabilidade, de descobrir-se reconhecendo suas forças e seus limites, buscando sempre superá-los, de desenvolver a autoestima e autoconceito, gerando autoconfiança, autodeterminação e, finalmente, construir um projeto de vida que leva em conta o próprio bem-estar e bem-estar da comunidade. Aprender a conviver diz respeito à relação de cada ser humano com outros seres humanos e com os contextos sociais, culturais, econômicos e espirituais. E refere-se à competência social, enquanto a capacidade de comunicar-se, de interagir,
de decidir em grupo, de cuidar de si, de cuidar do outro e do lugar onde vive, de valorizar o saber social, de compreender o outro e a interdependência entre todos os seres humanos, de participar e cooperar, de valorizar as diferenças, de gerir conflitos e manter a paz. Aprender a fazer diz respeito à aquisição das habilidades básicas, como ler, escrever e fazer cálculos. As habilidades específicas, como os conhecimentos e atitudes requeridos para uma determinada atividade produtiva. E a habilidade de gestão, autogestão, heterogestão e cogestão. Essas habilidades são aquelas que possibilitam as pessoas adquirir uma profissão ou ocupação, atuando como alguém integrado ao mundo produtivo. E refere-se à competência produtiva. É ser capaz de praticar os conhecimentos adquiridos, de habilitar-se a ingressar no mundo do trabalho contemporâneo, tendo como foco a formação técnica e profissional, comportamento social, aptidão para o trabalho em equipe e a capacidade de tomar iniciativa e resolução de problemas. Aprender a conhecer diz respeito às diversas maneiras de um ser humano lidar com o conhecimento, integrando as 3 dimensões da metacognição, que são aprender o aprender, ensinar o ensinar, conhecer o conhecer. Essa aprendizagem refere-se à competência cognitiva. É a capacidade de ler, de escrever, de se expressar oralmente, de calcular e resolver problemas. É despertar a curiosidade intelectual e o sentido crítico. É compreender o real e ter a capacidade de discernir, de construir as bases que permitirão ao indivíduo continuar a aprender ao longo da sua vida. E por fim, mas não menos importante, a pedagogia da presença, que orienta a prática educativa de todos aqueles que estão comprometidos e engajados na construção e desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes. A pedagogia da presença é o exercício ativo de atenção, de diálogo, com intensa escuta do outro e de si próprio. É estar próximo, é estar com alegria, sem oprimir, nem inibir. É saber afastar-se no momento oportuno. Pedagogia da presença é encorajar o outro a crescer e agir com liberdade e responsabilidade. São os fundamentos da relação entre quem educa e quem é educado. Princípio que orienta a ação de todas as pessoas, de toda a comunidade escolar. E chegamos ao fim dessa brevíssima revisão. Espero que ela tenha sido útil para você relembrar dos princípios educativos e dos eixos formativos, tão necessários no modelo da escola do EMTI.